Boa noite. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Qual é o seu nome? Bianca. Seja bem-vinda, Bianca. O grupo Amor e Luz te abraça. Seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Vamos aos recados. Na segunda-feira, nós temos um grupo de estudo pelo Google Meet. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, tá? E agora nós estamos terminando esse livro. E a partir do dia 1º vai começar o livro Conduta Espírita, do Divaldo Vieira, pelo Espírito de André Luiz, tá? Nas terças-feiras nós temos a reunião, o estudo mediúnico. Estamos estudando o livro dos médios, às 19h30 às 20h30. E depois temos a parte mediúnica para os trabalhadores da casa. Nas quintas-feiras nós temos a reunião pública, paralelamente com a reunião, com a evangelização das crianças. E hoje vai falar para nós o Elias Maluf. O tema é Pedi e Obtereis. Semana que vem nós vamos ter palestrante Adriano Genoves, vai falar sobre a dor que nos move. Queria dizer que nós temos uma biblioteca, quando se sentir à vontade de pegar algum livro, tá? Fique à vontade, não tem tempo para entregar, tá? E queria avisá-lo que nós vamos, no mês que vem, fazer uma confraternização, um chá, no valor de R$15, será aqui no centro. Um chá, biscoito, bolos, e o pessoal está convidado, tá? Depois, futuramente, vai ser avisado a data, tá? Vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz. Compadece-te dos fracos, dá-lhes a mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e independentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável, de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhe dê segurança. Coloca-te num lugar deles e fazem o seu favor, em que gostaria de receber, estando em sua situação. Então, quer dizer, o que a gente vai fazer para o outro, a gente coloca no lugar da pessoa como se a gente quisesse que fosse feito com a gente. Então, fazer o melhor com carinho e amor. Eu convido todos agora a fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Amigos espirituais, Senhor Jesus Cristo, amigos que já estão aqui presentes, amigos espirituais dessa casa, que possa envolver todos que aqui estão presentes, envolver o Elias Maluf para fazer a palestra de hoje, de pedir pelas pessoas que não puderam vir, pelas pessoas que estão em nosso pensamento, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Que o Senhor possa nos iluminar, nos dar o conhecimento do aprendizado dessa noite de hoje. Que o Senhor possa nos dar esse conhecimento e que possamos, Senhor, levar esse conhecimento para quem mais necessita. Te pedir, Senhor, pelas pessoas que necessitam do seu amparo, das pessoas que estão na rua, que necessitam de um abrigo, de um alento, que o Senhor possa acalentar os corações dele. Que o Senhor possa estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos dando sempre esse alimento, este conhecimento. Que assim seja. Que a palavra, então, nosso querido Elias Maluf. Fique à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. É muito importante nós estarmos sintonizados com a espiritualidade, aprendendo cada vez mais os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nos faz pensar, refletir e ser mais fortes a cada dia.
porque as provações estão aí, as dificuldades estão aí, os transtornos diários da nossa vida estão aí. E se nós não soubermos enfrentá-los com resignação, com persistência, com boa vontade, a gente não segue adiante. E muitas vezes a gente pede e acha que nós não somos atendidos. A gente reclama, solicita através das nossas orações, das nossas preces, a Deus e a espiritualidade, que nos fortaleça e resolva aquela pendência na nossa vida. A gente fica aguardando, fica esperando, e às vezes nada daquilo acontece. A gente acaba até entrando em revolta, em desespero, achando que Deus não liga mais para nós, duvidando até da existência de Deus, pensando até que nós somos os injustiçados, somos os coitadinhos, somos aqueles que fazem o bem, que trabalham no bem, e mesmo assim as coisas não acontecem de forma favorável para a gente. O tema de hoje: pedi e obtereis. O que é que nós estamos pedindo? O que é que nós estamos obtendo? O que é que nós vamos receber com o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na Terra? Qual é a nossa expectativa de melhoras na Terra? O que é que nós queremos na nossa passagem terrena? Adquirir bens materiais? Conquistas que vão ficar aqui? Aquelas conquistas que temporariamente nós vamos ser beneficiados, aqueles títulos, aquelas classificações de coisas que a gente produz, troféu, benefícios, aquilo vai passando o tempo e vai caindo em esquecimento. Mas a conquista espiritual, a conquista moral está sempre conosco e vai nos acompanhar. Quando a gente começa a analisar a nossa situação de coisas que a gente pede e nós não somos atendidos, achamos que nós somos atendidos. E aí, recentemente um livro me chamou a atenção, um livro que não é espírita, e eu acabei lendo o livro pelo título do livro: A Vida é um Milagre. Falei, olha que bacana, a vida é um milagre. Eu vou dar uma lida nesse livro, né? Eu quero saber que milagre é esse, como que a vida é um milagre, porque alguns dos nossos irmãos consideram a cura da doença sendo um milagre, considera um benefício que recebeu de alguém um milagre, uma conquista de um apartamento, uma conquista do emprego novo, é milagre de Deus. E esse livro retrata a história de um jovem empresário bem sucedido, com 2 filhos pequenos, e ele, no seu momento de lazer, ele estava ali curtindo a vida, passeando num jet ski. Se acidentou, caiu na água e levou um impacto da água, e naquele primeiro momento não tinha acontecido nada com ele. Foram se passando os dias, ele começou a sentir uma dor de cabeça intensa, procurou os médicos e, após fazer diversos exames, descobriu que tinha um tumor. Só que esse tumor não era consequência do acidente que ele teve. Esse tumor já estava ali escondido há alguns anos e foi descoberto através do acidente. E aí ele passa um período para se preparar para a cirurgia, para cuidar, e aquele período foi muito longo, e ele se preparando para o desencarne, a todo momento, querendo fazer coisas para aproveitar aquele espaço pequeno de vida, porque ele não tinha esperança nenhuma de vida, os médicos não davam esperança de vida para ele. E ele foi seguindo ali com tratamento e foi conhecendo outras pessoas. Estou reduzindo a história. E o que acontece? Nesse meio que ele fez a cirurgia foi bem sucedida, ele conheceu outras pessoas, jovens, idosos, uma bailarina, um motociclista, um cantor. Todos esses que estavam na mesma situação que ele, passaram por cirurgias. E o único que sobreviveu foi ele. E ele considera o milagre da vida.
será mesmo que esse milagre da vida está relacionado àquele milagre que Jesus colocava quando ele estava aqui encarnado entre nós? Aquelas curas que Jesus fazia? Quantas curas que Jesus realizou, que na maioria dos curados, eles voltaram a ter a mesma enfermidade? Era a cura material ou a cura moral? Lázaro, depois de 4 dias de morto, Jesus foi e colocou ele à vida. 6 meses depois ele desencarnou com a doença que ele tinha. Aquilo chamou a atenção, né? Para provar que realmente o Mestre veio nos orientar, nos modificar e transformar a nossa vida, nos alertar dessa transformação moral. E aí a gente vem pedir e obtereis. O que é que eu estou pedindo? Estou pedindo a cura material ou a cura espiritual? A gente esquece do lado espiritual quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades, sofrimentos. A gente acha que a gente é o coitadinho, que nós é que estamos sofrendo, que Jesus abandonou a gente, que a espiritualidade abandonou a gente. Eu estou na casa espírita, vou lá uma vez por semana, assisto palestra, faço parte do grupo de estudo, faço a caridade, nada acontece de melhor na minha vida. E com isso, a gente acaba caindo em revolta, em tentação. Tem uma história que eu vou relatar para vocês, que ela é rica em conteúdos, mas eu vou dar uma sintetizada nessa história, para a gente clarear nossa reflexão dessa noite. E estava ali, na varanda do palácio, 2 amigas conversando. Conversavam sobre os acontecimentos de Roma. Conversavam sobre o movimento que estava acontecendo em Roma. E aí a anfitriã disse para a amiga: Miriam, você está a par das últimas notícias que estão acontecendo no Império? Não, senhora. Miriam, você não está sabendo o que está acontecendo no Império? Não, senhora. Miriam, os deuses estão revoltados. Senhora? Sim, Miriam, os deuses estão revoltados com aqueles que seguem o crucificado. Senhora? Sim, Miriam. Eles estão reunidos à noite em sessão de bruxarias, devoram crianças, até matam crianças. Senhora, não é possível. Os seguidores dos crucificados são da paz. Os seguidores dos crucificados fazem caridade, reúnem benefício do próximo. Miriam, você conhece os seguidores do crucificado? Sim, senhora. Miriam, desde quando você frequenta a minha casa? Você já conhecia os seguidores do crucificado? Sim, senhora. Você é um deles, Miriam? Não, senhora. Mas Miriam, você conhece Jesus? Sim, senhora. Mas Miriam, desde que você conhece Jesus, você já era Lavínia, já era paralítica. Miriam, você não foi curada pelo crucificado? Lavínia, vou lhe contar a minha história. Eu era jovem e eu era cantora. Eu cantava, dedilhava a minha cítara. Quando eu parava para cantar, os pássaros paravam para me escutar. Quando eu parava para cantar, o vento parava de soprar, de tão formosura era a minha voz. Os deuses do Olímpico paravam para escutar o meu canto. E eu estava ali, treinava dia e noite para o festival de canto de Cesareia de Filipe. Treinava, sabia que eu ia ganhar aquele festival. Dia e noite eu trabalhava, treinava, cantava aquela minha música suave, com aquela minha voz suave. Até que um dia, quando eu fui despertar,
eu senti que algo diferente tinha acontecido comigo. Eu não conseguia mais movimentar as minhas pernas. Chamei meus irmãos, chamei meus pais, eles tentaram me tirar da cama, nada acontecia. Começamos a chamar médicos, um após o outro, iam me ver e davam o mesmo diagnóstico. Eu estava paralítico, eu não poderia mais movimentar as minhas pernas. Lavínia, eu caí em desespero, eu fiquei revoltado com a vida. O meu sonho era participar do festival de música de canto de Cesareia de Filipe. Eu não tinha mais esperança de nada. Resolvi acabar com a minha existência. Comentei com uma amiga o que eu queria fazer. E essa amiga, conversando comigo, me deu uma pontinha de luz e de esperança. Falou comigo que lá na região de Tiberíades tinha alguém que estava curando surdos, mudos, cegos, leprosos, estavam fazendo verdadeiros milagres. Alguém que poderia curar a minha paralisia. A minha esperança veio à tona. Reuni meus pais, meus irmãos, pedi que me levasse até ele. E aí, prepararam a viagem. Fomos até a casa de Simão Pedro, aquele pescador. Era uma casa muito simples, humilde. E quando nós chegamos lá, existia uma multidão do lado de fora. A sala não tinha lugar, estava repleta de multidão, de pessoas. E aí, eu cheguei carregada. Alguém viu a minha necessidade, levantou-se e eu fui colocado ali no banquinho, lá no fundo da sala. E ali eu fiquei a observar o que estava acontecendo. Algumas pessoas eram atendidas, entravam doentes e saíam curadas. E ali foi acontecendo o milagre da vida, as curas. E eu fui tecendo na minha mente aquele sonho, vou voltar a andar, vou poder participar do torneio de Cesareia de Filipe. E eu fui ali, imaginando o que seria da minha vida ali para frente, da cura das minhas pernas. E ao longe, eu avistava aquela luz. De onde eu estava, eu poderia ver uma pontinha daquele homem. Aquela luz brilhava, uma intensidade que eu nunca tinha visto na minha vida. E, aos poucos, eu consegui observar aquele homem alto, magro, de rosto avaloado, com barba rala, com os cabelos até o ombro, quase das cores da barba, partido no meio, conforme os nazarenos usavam naquela época. Roupa de linho branco, sandálias de couro cru, olhos ferventes de tanta luz. E eu ali, envolvido nos meus pensamentos. Quando eu dei por mim, eu fui tocada por alguém. Era ele. Jesus estava à minha frente. E Jesus diz para mim: Miriam, ó Miriam, que queres de mim? E eu, naquele impulso de ser curada, mestre, que eu volte a andar, devolva minhas pernas, devolva os meus movimentos, eu quero ser curada, eu quero voltar a andar. E ele olhou para mim, com aquele semblante entristecido. Ao lado tinha uma janelinha, e ele olhou pela janela e não disse nada. Parecia que estava confabulando com alguém do alto. E ali ele ficou alguns instantes, voltou-se para mim e disse: Miriam, eu vou te dar algo muito melhor do que as suas pernas. Eu vou te dar algo muito melhor do que você voltar a andar. E saiu. E eu fiquei pensando: o que será que ele vai me dar de muito melhor do que as minhas pernas? De voltar a andar? E eu fiquei ali, pensando, aguardando, e adormeci. E quando foi despertado por Simão Pedro, Jesus não estava na sala.
já tinha atendido todas as pessoas e já tinha ido embora. E eu comecei a ficar revoltado. É um impostor, é um falso, está enganando as pessoas, falou que ia me curar, que ia dar algo melhor que minhas pernas e foi embora. Me levem daqui, quero voltar para minha casa. E eu comecei a defamar Jesus. Eu comecei achando que era tudo uma fantasia, era tudo falso, que ele não curava ninguém. Meus irmãos me levaram de volta para casa e ali eu fiquei revoltada, desesperada, sem solução para o meu problema. Os dias foram passando, daí eu recebo a notícia que ele tinha sido crucificado. Aí as minhas esperanças terminaram, as minhas esperanças acabaram. Mas 3 dias depois, eu fiquei sabendo que ele ressuscitou. Ressuscitou para cumprir a promessa que fez comigo. Voltou para poder honrar o que ele falou comigo. A minha esperança veio à tona. Mas logo depois, ele foi para o infinito. E os anos foram passando. E eu ali, mandei guardar minha cítara, não queria cantar mais. E fiquei ali, revoltada. Envelheci precocemente. Não tinha ânimo para nada. Não tinha vontade de nada. Acomodei no meu quarto, na minha cama. Não queria nem que ninguém me visitasse. O tempo foi passando. Até que um dia eu despertei. E eu não sei porquê. Eu senti uma energia, eu senti uma luz tão intensa. E me deu uma saudade profunda de Jesus. E eu comecei a pensar em Jesus. E eu comecei a me emocionar com Jesus. Aquela vontade tocou fundo no meu coração. E eu pedi que meus irmãos me levassem até Simão Pedro. Me prepararam, me levaram. Simão Pedro atendia toda a tarde, lá no lago de Genezaré. Atendia as pessoas, curava as pessoas, assim como Jesus fazia. E eu fui até lá. Pedi que tirasse a minha cítara, carreguei ela. E ao chegar lá, Simão Pedro me recebeu como irmã. Ele me reconheceu, me abraçou, me felicitou. Aquelas senhoras, aqueles jovens, aquelas crianças, todos vieram me abraçar. E eu fiquei ali, quietinha, sentada, observando tudo que estava acontecendo, observando o trabalho de Simão Pedro. E me deu a vontade imensa de cantar para Jesus. Cantei para Jesus. As pessoas que estavam ali ficaram observando aquela luz que veio numa intensidade tão profunda, amenizou as dores daquelas pessoas que estavam ali. Eu fiquei cantando, fui abraçada e resolvi voltar outras vezes. Voltei todo sábado. Todo sábado eu chegava lá, cantava para aquelas famílias, para as crianças. E aí, Lavínia, eu descobri o que Jesus queria me dar melhor do que as minhas pernas. Lavínia, tem pessoas que podem andar, mas são paralíticas morais. Tem pessoas que podem ouvir, podem falar, podem enxergar, mas são deficientes morais. Eu posso falar, abraçar, ouvir, enxergar, só não posso andar, mas levo através da minha música o conforto, o carinho para as pessoas. Eu posso abraçar aquele que está necessitado, eu posso ouvir aquele que precisa de uma palavra de conforto, eu posso enxergar a necessidade do outro. Lavínia, é por isso que eu não concordo com esse julgamento de Jesus, com essa defamação que eles estão falando no Império Romano. Miriam, eu não sigo a sua crença, mas te salvo, Ave Miriam. E naquele instante, onde o sino tocava 3 horas da tarde,
Aqueles que seguiam Jesus foram jogados aos leões. Quando nós percebemos o quanto ainda a gente precisa modificar, o quanto ainda a gente precisa aprender o que é melhor para nós, aprender os ensinamentos do Mestre. Essa história, contada brilhantemente por Raul Teixeira, numa de suas palestras, está retratada no livro Luz do Mundo, de Divaldo Pereira Franco e Amália Rodrigues. A emoção que Raul Teixeira coloca nessa história é fantástica. E a emoção que eu sinto também na hora que eu retrato essa história, mesmo reduzindo, também é intensa. Porque a gente passa a perceber o quanto a gente pode produzir e a gente não produziu ainda. O quanto a gente é egoísta de só pedir para nós, esquecendo os outros, daqueles que estão mais necessitados que a gente. De um abraço, do carinho, do conforto, de uma palavra amiga. Naquele momento em que a gente é abordado por alguém, aí na pressa desenfreada do dia a dia, a gente deixa aquele irmão de lado, aquele pode ser a nossa salvação. Porque a espiritualidade trabalha para isso, nos colocando no lugar onde nós temos que trabalhar e fazer a tarefa necessária. Vou contar um caso aqui, que esse drama mexeu com todo mundo só para a gente alegrar. Fui fazer uma palestra no Garcia, domingo, 10 horas da manhã. Não tem movimento, vou mais em cima da hora, cadê o lugar para parar o carro? Não achava. Parei longe, comecei a andar depressa, já estava quase na hora da palestra. Aí uma pessoa me aborda no meio do caminho, eu falei, para ou não para? Aí parei. Aí, eu podia me informar as horas? Eu falei, posso informar as horas. 5 para as 10. E fui, ó. Cheguei em cima da hora, estou lá falando dessa questão da gente parar e pelo menos escutar o que a pessoa está dizendo. Quando eu estou falando, a casa cheia, uma pessoa lá no meio. Falei, pois não. Ah, era eu que te parei, que eu queria te assistir. Imagine vocês, eu falei assim, e se eu não paro a vergonha que eu ia passar aqui agora? Então assim, tudo tem um motivo, tem uma razão de ser. Um minutinho que a gente perde ali, pode ser um minuto que a espiritualidade está nos resguardando de algo que pode acontecer com a gente. Entendeu? Ah, estou atrasado na correria, aí uma pessoa passa na tua frente, te aborda para você não concluir sua tarefa. Aí você fala, nossa, logo agora que eu estou atrasado. Então, vamos tentar sentir mais o que a espiritualidade traz para a gente, perceber essas intuições que estão à nossa volta, nos auxiliando, porque nem tudo que a gente pede é necessário para a gente. Às vezes a gente pede algo grandioso, mas a espiritualidade vem trazendo aos poucos, vem mostrando para a gente através de uma mensagem, através da leitura de um livro, através de alguém que fala alguma palavra amiga, através de uma palestra pública. Não é aquilo que eu estou pedindo que necessariamente eu tenho que receber, que eu vou obter. A gente só vai obtendo isso através do nosso trabalho, da nossa conduta, da nossa postura, do nosso crescimento moral, daquilo que a gente realiza na nossa vida, no dia a dia. Pedi e obtereis. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Ações da prece. Eficácia da prece. Prece, transmissão e pensamento. Eficácia da prece, a ação da prece. Pensamento. Aí eu fui no item 12, depois vocês olham lá. E diz assim, Kardec afirma que os males da vida se dividem em 2 partes. Falei, 2 partes os males da vida? Aí já ia falar de novo, interessante, já não estou falando mais interessante, porque escutei uma palestra do Ricardo Paes. O Ricardo Paes colocou muito bem colocado. Você fala alguma coisa com a pessoa fala interessante, mas você não sabe se a pessoa está aceitando, ou se está discordando, ou se gostou, ou se vai retrucar alguma coisa.
Então eu falei, não vou usar mais interessante, já fui usar interessante de novo. Então, não é interessante, é a reflexão que a gente faz ali naquele momento. Os males da vida dividem em dois. Eu achei que o mal da vida era um só, tem dois. Aí Kardec fala, o primeiro mal é aquele mal que a gente adquire de outras reencarnações, daqueles erros que nós cometemos no passado, daquelas coisas que a gente acha que não cometeu com ninguém, né? Que a gente está aqui como coitadinho, né? Daquela pessoa que é um atleta, que alimenta bem, que cuida da saúde e de repente é cometido por uma doença. Poxa, como é que pode isso? Tem pessoas idosas, tem pessoas obesas, tem pessoas com determinadas doenças e não é cometido com uma doença grave. O jovem foi cometido com essa doença. Provas e expiações, planejamento reencarnatório de outras existências. E esses a gente não pode mudar. Mas a gente pode amenizar através da prece, através do nosso comportamento, da resignação, aceitando aquela provação que nós estamos passando, não revoltando. Aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Se a gente revoltar, a dificuldade se torna cada vez maior. A minha dor de dente pode ser igual a sua dor de dente, mas o potencial que eu coloco nela pode ser muito maior do que o que você coloca. A minha dor de cabeça, quem não tem uma dor de cabeça, né? Pode virar uma enxaqueca perante uma dor de cabeça mínima. Eu não posso julgar o dor no outro e não posso ser julgado pela minha dor. Vai de acordo com aquilo que eu estou condicionando a minha mente trabalhando comigo. E aí vem a segunda parte, o segundo mal. Esse é mais grave ainda. Esse segundo mal é aquele mal que a gente produz na existência anterior, na encarnação atual. É o que a gente trabalha aqui. A gente trabalha o desequilíbrio, a gente trabalha a injustiça, a gente trabalha as turbulências externas. Porque quando a gente é cometido por alguma coisa que a gente acha que fomos injustiçados, a gente já condena o outro, a gente julga o irmão, a gente não percebe o quanto a gente está injustiçando uma pessoa. A gente só acha que nós somos injustiçados da vida, a gente só acha que nós somos os coitadinhos da vida. A gente não para analisar a situação em si, a gente só para condenar o outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, aí a coisa muda de figura. Aí nós conseguimos pensar o porquê. Ontem o rapaz veio falar comigo que estava criticando um senhor que fica tocando um violino no calçadão ali, que estava perturbando a menina da loja. Ele estava ali, que não, só gerava um som sem musicalidade nenhuma. E o pessoal reclamando, e ele falou assim: você me fez despertar. E se sou eu que estou no lugar dele, se vendo naquela posição? E se sou eu que tenho que tocar daquela forma para tirar as moedinhas para eu poder me alimentar? Por que julgar o outro? Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai perceber o quanto ainda a gente precisa melhorar. O quanto ainda a gente precisa avaliar as nossas atitudes. E esse mal, Kardec coloca, que é muito maior do que os maus que nós convivemos em outras reencarnações. Olha a gravidade da situação. E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, está lá: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Um vai complementando o outro. Causas anteriores, provas e expiações daquilo que nós cometemos em outras reencarnações. As atuais é que nós estamos produzindo aqui hoje. Antigamente a gente falava assim que o castigo vinha a cavalo, né? A gente cometia um erro. Hoje está vindo a jato, né? Você faz um negócio errado aqui, na frente você recebe a consequência, né? A velocidade da transformação do planeta não faz acontecer isso com a gente. Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo à nossa volta.
estar atento àquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida. E nós temos todas as ferramentas possíveis. Nós estamos dentro do Centro Espírita, onde nós temos a codificação de Kardec, hoje nós temos os livros subsidiários que nos auxiliam, hoje nós temos a estrutura espetacular que a espiritualidade vem nos abençoando a cada dia. E às vezes a gente deixa de lado, implica com um amigo, implica com alguém da casa, julga o outro, e a gente começa a tecer algumas coisas que são desnecessárias. Caminho, Verdade e Vida, o Márcio falou ali, capítulo 42, Glória ao Bem. Já chegaram nele? Já passou? Está terminando? É essencial essa glória que é colocada ali, não é aquela glória de conquistas, não, essas conquistas materiais, não. É a glória da conquista que você vai levar quando desencarnar, da conquista moral. Esse bem que ele coloca ali, não é aquele bem que a gente produz, que fala assim, fiz minha boa ação hoje. Nada disso. Não é chegar de manhã, ajudar um idoso a atravessar a rua e achar, bom, por hoje é só, não faço mais nada. E achar que meu cantinho no céu está reservado. Nada disso. Isso é constante. Isso é mudança. E a nossa vida é igual uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá no alto, outra hora desce, dá uma guinada, vira, a gente tem que começar tudo de novo. São experiências, são provações, que a gente vai sendo testado a cada momento, se realmente nós estamos aprendendo os ensinamentos do Mestre. Ele traz isso para nós, essa facilidade da gente cair e levantar, essa facilidade da gente mudar. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso levantar e ter um problema sério na minha vida. Isso nos faz crescer. A forma como a gente vai absorver isso, eu vou pedir, vou orar e vou esperar de braços cruzados o retorno do céu. Aí eu vou realmente condenar Deus, a espiritualidade, vou ficar revoltado. Ou eu vou pedir do fundo do meu coração aquela conversa íntima com Deus, que nos faz ter a nossa conversa interior. Em falar em conversa íntima, Raul Teixeira também tem uma postagem dele, que ele fala sobre o amigo. Então ele diz assim, um amigo, muitas vezes, é o nosso confidente. Aquele amigo de verdade, a gente confia, as coisas que a gente não confia para um irmão. Aquele amigo que está ali para todos os momentos das dores, do sofrimento, das discórdias, dos momentos de felicidade, das festas. Aquele amigo de verdade, que a gente pode contar nos dedos quantos amigos de verdade nós temos. Aquele amigo que não dispensa ajuda quando a gente necessita. Mas melhor do que ter um amigo é ser amigo de alguém. E se nós temos esse amigo que a gente confia as nossas frustrações mais íntimas, os nossos desesperos, por que a gente não confia isso para Deus na nossa prece? Por que a gente não relata para Deus aquilo que está nos incomodando? Ou nós estamos tão pedindo, começamos, Pai nosso que está no céu, dormir, aí não fui atendido. Será que eu comecei a prece? Será que eu finalizei a prece? Cochila, não tem aquela eficácia que a prece teria que produzir. A ação da prece através do pensamento, porque o pensamento transforma. O pensamento faz com que a gente vá para os lugares belos, como também vai para o umbral. Quando a gente julga o outro, quando a gente critica o outro, quando a gente acumula coisas desnecessárias na nossa mente, brigas, intrigas, revoltas, quando a gente vê um tumulto na rua, a gente quer parar, né? Quer saber, quer fazer fofoca, filmar, dá evidência hoje, né? Mas a gente não para fazer uma oração, para sintonizar. Oh meu Deus, ajuda essa pessoa que está com dificuldade aí. Então a gente vê sempre o lado negativo. Aí depois saímos falando que o planeta está em guerra, que as pessoas estão intolerantes, impacientes, mas nós também estamos envolvidos nesse processo. Tem 38 guerras no mundo hoje, em evidência. Olha só a gravidade da situação. O que é que nós estamos fazendo
para poder modificar isso um pouco. Estamos orando para aqueles que estão em conflito, estamos ou auxiliando eles a afundarem mais no conflito, julgando, dividindo, nada. Melhor coisa que nós temos que fazer, vamos nos colocar no lugar do outro. Será que se nós estivéssemos naquela situação, nós iríamos agir da mesma forma que eles estão agindo? Ou agir até pior? Então, quando nós respeitamos o nosso irmão como irmão, a gente modifica os nossos pensamentos, a nossa sintonia. Eu vou fazer uma proposta aqui para vocês hoje. Passem uma semana sem reclamar de nada. Consegue? Sem reclamar da condução, do atraso, do aumento de alguma coisa, do vizinho, da esposa, do marido, do filho. Tentem fazer essa experiência. 5 dias, não precisa ser uma semana, já diminui, hein? Em vez de 7, 5. Faça essa experiência. Um amigo meu, de tanto eu insistir com ele, ele passou a fazer essa experiência. Eu falei assim, nós vamos fazer junto, porque eu também reclamo, não sou perfeito, não, tá? Quando deu no final de uma semana, a gente falou assim, olha, você percebeu que nós passamos uma semana muito tranquila, muito na paz, que não aconteceu nada assim desagradável com a gente? Eu falei, olha, a nossa proposta de não deixar essas influências externas nos envolver, de não reclamar, de não criticar, de não julgar. Aí a gente passou uma semana de paz. Então vamos alongar essa semana para a próxima semana. E assim vai. A gente vai fazendo esse exercício diário. A gente consegue mudar sim. Se a gente tem um objetivo na vida, a gente não consegue alcançar. Eu quero formar, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente não coloca isso na cabeça, a gente não vai atrás dos nossos sonhos. Por que a gente não pode ir atrás de um sonho de ter uma tranquilidade na vida? Em vez de ficar esperando resposta do alto. Eu estou pedindo e não estou obtendo. Eu suplico a Deus a minha necessidade da minha cura, mas não estou obtendo a minha cura. Como é que essa súplica a Deus? Como é que você está tratando as outras pessoas? Como é que você está sintonizando com a espiritualidade? Então, quando a gente caminha para esse outro lado, a gente sim vai continuar tendo os mesmos problemas, as mesmas provações, os mesmos sofrimentos. A gente enxerga de outra forma. A gente enxerga com tranquilidade, com suavidade, com bom humor, com luz. E quando acontece alguma coisa que vai nos revoltar, a gente agradece. Por quê? Olha quantos irmãos nossos que ainda não tiveram a primeira alimentação hoje do dia. Quantos irmãos nossos estão na rua aí, nesse frio, sem abrigo. Quantos irmãos nossos perderam um ente querido agora. Quantos irmãos nossos estão em hospitais tentando cuidar da saúde e não conseguem ser atendidos. Quantos irmãos nossos estão com sofrimentos, sofrimentos, sofrimentos. E nós, nesse momento, estamos aqui, falando de Jesus, recebendo essa vibração do alto, recebendo essa energia, para a gente sair daqui bem melhor do que quando nós adentramos aqui nessa casa, essa casa de luz, que é um ponto de referência, que nos faz transformar, faz reparar as nossas dores, nos confortando, nos auxiliando nas nossas tarefas. E a gente tem que seguir em frente, com disposição, com duplo ânimo, com persistência, daquele objetivo que a gente quer atingir. Não objetivo material, objetivo moral, de crescimento, de evolução, de luz, aquela luzinha pequenininha. Chico Xavier, o espírito que esteve encarnado aqui conosco, que deixou psicografado mais de 412 livros, espírito humilde, de luz, também foi acometido por diversas experiências que fez ele balançar. Ele gostava muito de animalzinho, ele tinha um cachorrinho, que ele cuidava ali, a fundo daquele cachorrinho, porque o cachorrinho era muito doente. Ele trabalhava, quando ele chegava em casa, ele tinha que cuidar daquele cachorrinho. Cuidava com o maior carinho, dava maior atenção àquele cachorrinho. E uma amiga, vendo a situação do Chico Xavier, quis ajudá-lo. O que ela faz? Pega aquele cachorrinho e faz uma eutanásia naquele cachorrinho. Chico Xavier se revoltou, ficou magoado com aquela situação.
Você imagine vocês a mágoa de Chico, né? A nossa mágoa é mágoa, né? A de Chico é pequenininha, né? E aí, Emmanuel vira para ele e fala: Chico, você tem que terminar com essa mágoa. E para terminar com essa mágoa, você vai procurar saber o que ela mais está necessitada. Procure saber e dê de presente para ela. E no caso, foi uma máquina de costura. Está lá no livro dos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E ele foi, comprou a máquina de costura, presenteou ela. Parcelou em 200 reencarnações, né, que Chico? Tadinho, uma dificuldade financeira, né? Abrir a mão de tudo. Né? Nós vamos chegar lá também. Aí parcelou, mas mesmo assim, ele foi questionar Emmanuel. Mas eu que fui ofendido, e eu tenho que presentear ela que me ofendeu? Você está esquecendo da lição de Jesus, diz Emmanuel. Fazer o bem, mesmo para aquele que te faça o mal. Quando a gente tem essa oportunidade dessa reflexão, a gente fica analisando, né? Os inimigos, aqueles que a gente quer distância deles, aqueles que a gente julga que cometeram um erro com a gente. Aí tem lá no livro Palavras da Vida Eterna, se eu não me engano, a lição 111, perante os inimigos. Já viram essa lição? Vou ler, mas eu vou... Vai ser a mesma coisa de sempre, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, né? E quando você tem chance de reconciliar com ele. Aí fui lendo, aí de repente está assim: qual que é o maior inimigo nosso? Vocês sabem? Nós mesmos. A gente julga o outro, condena o outro, achando que o outro é inimigo, porque eu não fui com a cara daquela pessoa, porque aquela pessoa cometeu um erro com a outra, aí virou meu inimigo também. Às vezes aquela pessoa quer aproximar da gente, quer ter um contato mais próximo da gente, e a gente está recriminando, está julgando. Quantas vezes nós julgamos e somos julgados? Quantas vezes nós criticamos e somos criticados? Quantas vezes nós perdemos tempos valiosos na nossa vida por coisa boba, por coisa pouca, que a gente poderia estar produzindo bem, glorificando bem, que a gente poderia estar conquistando no nosso futuro próximo algo de melhor para levarmos no plano espiritual. São reflexões que mexem com a gente e nos fazem despertar para o trabalho que a gente tem que desenvolver ainda aqui na Terra, nesse pouco tempo que resta, porque a gente não sabe. A gente pode desencarnar amanhã, ou pode ficar até o senhor que estava lá ontem, 99 anos, a gente estava comentando, uma amiga minha com 100 anos, lúcida, trabalhando sozinha, não quer saber de filhos, cuidando da casa, tá lá, reclamou com o filho que o filho tirou o carro dela, porque um rapaz deu uma fechada nela e ela foi atrás. Ela queria tirar satisfação com o rapaz. Aí o filho: não, mãe, agora vou te tirar o carro, não dá mais. Uma hora a senhora vai ser agredida aí na rua. Mas eu faço tudo certinho, ele fez errado. Mas aí tirou o carro dela. Então, a vida é assim, é mudança constante, é um processo que a gente tem que aproveitar nessa encarnação atual. Quantos irmãos nossos estão esperando para reencarnar? Estão na fila aí, quilômetros e quilômetros de fila. Tem uma amiga minha que ela tem 16 irmãos, ela é a 17ª filha. Hoje tem casal que nem quer ter filhos mais, 2, 3. Quando você vê um casal com 3 filhos, você fala: que bacana, mudou, viu? E a população só está crescendo, está crescendo. A oportunidade é agora, gente. A mudança está aí na nossa frente. A gente tem que aproveitar esse momento de largar esses pedidos desnecessários que a gente coloca na nossa vida e pedir coisas objetivas, realmente. E acima de tudo, além de pedir, o que a gente tem que fazer? Eu gosto de falar muito: agradecer. Gratidão a Deus, gratidão pela vida, gratidão pelo momento de hoje, de agora, em todo instante. Algo que poderia ter acontecido e foi amenizado. Meu Pai, muito obrigado. Estou aqui, você me protegeu. A gente sente a intuição da espiritualidade atuando, nos orientando, nos alertando. Mas se a gente estiver com a sintonia abaixo, estiver com revolta, estiver condenando o outro, julgando o outro, estiver criticando, a gente não consegue absorver essa intuição na nossa mente. É fácil? Não, não é fácil.
treino constante, é estagiário, a gente está estagiando aqui na Terra. É por isso que a gente precisa estar atento a essas nossas necessidades, jogar o que nós temos para fora, do nosso coração para fora, o amor, a caridade, a bondade, fé e esperança. Assim a gente transforma o mundo, assim a gente nos transforma e transforma quem está à nossa volta, através do nosso exemplo, através da nossa conduta, através das lições que a gente vai recebendo e vai repassando, porque é muito desagradável você estar com uma pessoa que se diz espírita, que se diz praticante da doutrina espírita e cometer erros ainda primários que ela poderia já ter vencido. E quando você tenta orientar ou mostrar que aquele caminho é um caminho errado, e a pessoa vira assim e fala, ou fala assim, todo mundo faz dessa forma, eu vou continuar fazendo, ou na próxima reencarnação eu conserto. Então, ainda somos muito imperfeitos. O que nós queremos para a nossa vida é ficar pedindo para obter, ou pedir e buscar o que nós queremos obter. Então, queridos irmãos, era isso que eu queria passar para vocês nessa noite, essa reflexão, esse despertar. Eu acho muito importante a gente estar sempre despertando a cada momento da nossa vida. A gente é tocado naquilo que a gente tem mais necessidade. Pedir e obtereis. Foi o que eu fui tocado nessa semana. Aliás, desde o mês passado, quando as consequências das provações vão acontecendo na nossa vida e vem com muita intensidade, a gente dá uma balançada. E balança mesmo. Não tem como. Mas aí sim é que a gente vai demonstrar o quanto nós estamos seguindo Jesus na nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus continue nos abençoando ao retornarmos o nosso caminho de casa. E muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite.